No programa de hoje, gravado aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a saber, o mais antigo do Brasil, fundado no dia 1º de novembro de 1894, nós falaremos da maior construção humana do planeta. Muralhas da China? Não. As trilhas do Piabiru. Aqui na nossa sala de cultura indígena, um trabalho feito por mim, Cacique Tucumbó de Iguacá, na área de historiográfica, em parceria com o grande museólogo e amigo Juruaba Carrara, com a parte de museologia e objetos da nossa cultura indígena. É o 9º programa Cultura Indígena e as trilhas do Piabiru. O Piabiru consistia numa calçada construída pelo meu povo, Guarani, a saber, eu sou cafuso, mistura de negro com índio Guarani, e era pedras soltas numa distância de 1,40 m de largura, rebaixada a 40 centímetros do solo, onde o Brasil, o Paraguai e a região onde ele passava ainda guarda trechos totalmente preservados, como pode ser visto nessa foto do meu arquivo, do trecho da antiga trilha do Piabiru, no município de Piabiru, no Paraná, onde eu estive ali junto ao Instituto Piabiru da mesma cidade. Estamos ali num conflito, porque dentro de uma propriedade particular ainda tem 30 quilômetros da calçada que o seu proprietário, que eu prefiro não citar o nome, luta na justiça para que não seja tombada. O seu desejo é desmanchar a calçada para que seja feita ali plantação de soja para soltar o gado. É um patrimônio da humanidade que preserva a nossa história, a trilha do Piabiru. A trilha do Piabiru, ela chegava em 3 pontos principais aqui no Brasil. O primeiro ponto que eu cito aqui com muita propriedade, na região de Santa Catarina, que foi percorrida por Aleixo Garcia, que quando ele chegou, o desejo dele era encontrar as minas de Potosí e também o Rio da Prata, que na língua da região, prata é argentum, daí veio o nome Argentina, que deu origem ao nome do estado. Esse argento, ou prata, não era tanto interesse de Aleixo Garcia, ele queria mesmo encontrar as minas de Potosí, onde estariam ali uma grande reserva de ouro. E assim, como não conhecia nada aqui, ele também era conhecido como cabeça de vaca, ele conseguiu chegar até o Paraguai, porém, como desconhecia os locais, os povos Guarani conduziram ele e sua expedição através do Guaíra nas calçadas do Piabiru. Muito bem. O segundo ponto importante deu-se em Cananéia, que foi percorrido pela expedição comandada por Pero Lobo. Pero Lobo ele veio a mando de Matias Afonso de Souza, e o meu povo Guarani, percebendo que a intenção era bloquear o ouro, porque quando o Brasil ficou dividido em capitanias, ou melhor, pelo Tratado de Tordesilhas, a reivindicação de Portugal é porque a Espanha vinha tomando tudo, desde Santo Domingos, Porto Rico, Texas, México, Paraguai, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, Uruguai. Observa que todo o lado esquerdo da América deu-se a dominação dos espanhóis, dizimando os astecas, incas, dizimando todo o povo da região do Andes, na busca do ouro, levando tudo para a Espanha. E Portugal disse, espera aí, esse povo, dito índios, porque Colombo pensou que tinha chegado às Índias, um erro que ainda não foi corrigido, não somos índios, somos nações. Assim como lá tem Alemanha, França, Espanha, Portugal, China, aqui temos Tupi, Guarani, Bororó, Pataxó, nações. Esse povo não fazia uso dos metais e nem do ouro. Saquearam, lavaram de sangue. Portugal reivindicou o direito, porque quando a esquadra de Cabral chega aqui, veio conduzida pelos portugueses, assim como a de Colombo também, participou o grupo da Escola Portuguesa de Sagres. Daí, então, dividiram metade para a Espanha, metade para Portugal. E vendo os portugueses que o ouro saía em quantidade nessa região número 2 de Cananéia, então
ou melhor, do Porto de Tumiaru, em São Vicente, foi quando mandaram a segunda expedição em 1532. Aí, essa expedição de Cananéia foi dizimada pelo meu povo Guarani, próximo às Cataratas do Iguaçu. E o ramal 3, que seria o Porto de Tumiaru, atual São Vicente, é que foi percorrido em sentido inverso até o Paraguai por um aventureiro chamado Eurico Chimidel. Eurico Chimidel, em 1553, ele esteve vindo do Paraguai na aldeia de João Ramalho. E ele cita que ali já existia 800 indígenas. João Ramalho, então, casado com a índia Bartira, Umbici, uma das filhas do cacique Tibiriçá e uma das mulheres de João Ramalho. Porque o casamento do Tupi-Guarani era poliândrico. Poliandria, a mulher tinha vários maridos, e também a poligamia, o homem com várias mulheres. Motivo que levou o padre Leonardo Nunes, da Barabebé, e também, em parceria com o padre Anchieta e Nóbrega, a expulsar João Ramalho da missa, porque ele vivia uma vida promíscua, casado com várias mulheres. Daí foi escolhido Bartira, por ser filha do cacique Tibiriçá, líder dessa região de Piratininga, para legalizar a situação dele junto à Igreja Católica, mudando o nome de Bartira para Isabel Dias. Bem, e onde se deu isso? Que caminhos eram trilhados? Tudo isso ocorreu nos caminhos do Peaberu. Mas por que foi construído? Para entrar para a história, uma construção faraônica, maior que as muralhas da China, a trilha do Peaberu. Por que ela foi construída? Você vai saber agora. Por que uma construção tão faraônica? Quem financiou? Quem trabalhou? Quem construiu? É importante saber que a construção do Peaberu participou crianças, mulheres, senhores, adultos, todos movidos por uma questão religiosa e espiritual. Lembrando que a cultura indígena não tem religião, tem espiritualidade. A nossa história, que por fim virou uma lenda, conta que Yanderuvuçu, Yandé quer dizer nós, Eru quer dizer pai, nosso pai criador, fez um ambiente, um tecoá, assim a origem do povo Guarani na nossa teologia espiritual. E ali ele criou um meio ambiente chamado tecoá, antes de criar o homem, os Zambugaquara. E aí, depois de criar todo esse ambiente com mares, ele criou os animais para quem fossem nossos professores. Tudo começou assim. Esses animais, nessa época, segundo a nossa história, conversavam de igual para igual. Você chegava para a onça e dizia, olá onça, tudo bem? Ela dizia, oh, e os homens entendiam sua linguagem. Onde você estava? Estava lá tomando banho. Olá, lobo, tudo bem? E Deus tinha deixado os animais para serem nossos professores. Ou seja, até mesmo a sobrevivência dos indígenas na floresta é observando nossos professores animais. O que o bicho come, o índio come. Se a frutinha for vermelhinha, bonitinha, atraente, nenhum bicho comeu, não vai não, que é veneno. Assim também como as moradas dos indígenas Tupi-Guarani é feita de taipas de um barro pegajoso misturado com capim. Onde eles aprenderam isso? Do João de Barro. Por isso que os indígenas da região do Amazonas não constroem as casas como nossa cultura, porque lá não tem esse pássaro, eles fazem de varas trançadas. E nessa época todos os animais conversavam de igual para com o homem, adquirindo saberes, curas e técnicas. E o homem era o aluno e os animais os professores. Chegou um momento, segundo nossa história, o homem começou a achar que já sabia demais e não guardava mais as regras determinadas por Yanderuvuçu, que chegou e disse, já que vocês não ouvem mais os professores, tirarei de vocês o poder de entendê-los. Por isso que até hoje o homem não entende mais os bichos. Você fala para o cachorro, vem, ele vem, deita, dá a pata, ele dá. Mas quando você fala para o cachorro, e aí, tudo bem? Morto, ele morre. Quando ele diz que não quero, não estou afim, você não entende. Você chama o burro de burro, mas o burro você chama, ele vem, ele aprende a caminhar com você, permite ser adestrado, porque Deus tirou do homem o poder de entender os animais, seus professores. E Deus, então, para provar que isso é verdade, segundo a teologia indígena, escolheu de todos os animais o que tinha menos chance de falar, o papagaio.
Era mais fácil a onça falar, o macaco que tem estrutura como a nossa, a língua como a nossa. Deus pegou o papagaio que tem um bico torto, a língua seca, cônica, deixou só ele falando, para provar que um dia todos os animais falaram. Por isso que nós caciques temos que usar no cocar penas de papagaio, que remete à visão primitiva do paraíso. E remete também a quem fala pela comunidade. O cacique é o porta-voz. Os homens ficaram tristes por perder o paraíso, perder o poder de ter os animais. E um pajé que milenarmente seu nome é registrado, ele fez uma grande oração pedindo a Deus, Yaderuvuçu, aonde está esse paraíso que nós perdemos? Segundo a nossa história, Deus disse, olha lá onde está o sol, a leste. Eu escondi o paraíso lá, aonde está o sol. Então fizeram uma grande festa, os tiramões, os pajés, passaram a receber de Yaderuvuçu mensagens de que o nosso Iuimaraí, ou terra sem mal, aquela terra prometida, aquela terra sem doença, que os animais falavam de igual para o homem, cheia de amor, estava escondida debaixo do sol. Iniciaram uma grande peregrinação para que não perdesse o caminho, colocando então pedras soltas e plantando árvores frutíferas. E em trechos que tinha rio, dispensava o uso de pedras. Então a calçada não é inteira de pedra, há trechos que seguem ao lado de rios. E vieram seguindo até que chegaram na região de Cananéia, em Tumiaru, e encontraram o mar. E disseram, e agora? Por isso que nós Guarani, as mulheres fazem uma dança assim, que seria pedindo permissão para entrar no mar quando a espuma vem. E então, disseram, e agora, Deus? Eu estou vendo o sol lá do outro lado do oceano. Quando começou em 1500 a aparecer os Diruá, os povos brancos, dizendo que do lado de lá não tinha esse paraíso. E tudo isso que era na espiritualidade nossa Guarani, uma crença tão fiel de existir lá, o Iumaranhí, a terra prometida, passou a ser uma lenda. E assim foi construído o Piabiru, essa calçada com vários ramais que ligam. Alguns chamam de pé a Peru, que a palavra pé significa caminho. Peru, caminho para o Peru, para não perder o caminho de volta, porque eles vieram migrando da região de Machu Picchu, onde lá vivia o cacique Pachacuti, que segundo a nossa tradição oral, se comunicava com o cacique Tibiriçá, da região da Grande São Paulo. Que nós Guarani caminhamos nesses passos curtos, com o corpo jogado à frente, uma média de 5 a 7 quilômetros por hora. Não é muito. Em 10 horas caminhamos 70 quilômetros. Em 10 dias, 700 quilômetros. Esse trecho, desde o Oceano Pacífico até chegar no Oceano Atlântico, levava-se 1 mês e meio a 2 meses. E São Paulo guarda bairros com nomes que permeiam na língua indígena o local exato onde passava a trilha do Piabiru. Muitos bairros, cidades, mantêm os nomes indígenas porque antes de ser desmanchada a trilha passava por ali. Terminando o nosso programa das trilhas do Piabiru, veja aqui na Grande São Paulo onde as trilhas passavam. Aqui temos, no nosso Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, esse trecho da Grande São Paulo, onde ainda em nossos dias as cidades mantêm os mesmos nomes indígenas. Ali embaixo vão seus significados, para que você possa então perceber por onde passava a trilha do Piabiru até chegar na região de São Vicente. Aqui no Instituto você pode visitá-lo todos os dias de segunda a sexta, durante a semana, e visitar a nossa sala de cultura indígena. Só aqui no nosso programa Cultura Indígena, Sustentabilidade, você adquire esse conhecimento da nossa cultura primitiva desde as antigas trilhas do Piabiru.